Bom dia, vamos iniciar a nossa 10ª aula e hoje aqui vocês têm a correção das atividades da 8ª aula. Era para vocês produzir cadeias alimentares e eu fiz algumas, não necessariamente a que vocês fizeram, desde que vocês sigam as flechinhas corretamente, elas estão corretas, certo? Vamos falar hoje sobre os impactos nos ecossistemas. Os ecossistemas, eles, que são as florestas, estão em equilíbrio dinâmico, quer dizer, estão sempre se modificando, pois são influenciadas pelas atividades dos seres vivos e pelos fenômenos naturais. Então, os ecossistemas, sejam aquáticos ou terrestres, eles estão sempre se modificando. As alterações desse equilíbrio geram modificações das características originais dos ecossistemas, causando consequências como a diminuição da biodiversidade devido à extinção de espécies e à migração. Bom, quando o ser humano ele altera esses ecossistemas, quando é o ser humano, isso leva à diminuição da biodiversidade. O que é biodiversidade? São diferentes tipos de plantas e animais. Então, quando o ser humano ele interfere nesses ecossistemas, ele leva à extinção de muitas espécies. Um dos impactos ambientais é o desmatamento. Então, é um dos maiores problemas ambientais atualmente. E aqui no Brasil o cenário é de catástrofe na Amazônia, devido às invasões e às queimadas. Por exemplo, as multinacionais, elas querem suspender a compra do couro, da soja, da carne do Brasil, se não houver a diminuição do desmatamento. Então, precisa, não só na questão comercial, mas precisamos desses ecossistemas para a nossa sobrevivência. A poluição, que é qualquer atividade que cause dano ao meio ambiente. E a poluição pode ser das águas, causada pelo esgoto, vazamento de petróleo, na atmosfera pelas queimadas, pela liberação de gases poluentes pelas indústrias. Tudo isso causa poluição. Outra é a caça predatória ou a venda ilegal de animais silvestres. Então, milhares de animais já foram abatidos por causa das suas peles, das suas penas, da carne exótica, né? E também o tráfico desses animais. 95% dos animais, eles são comercializados no Brasil mesmo. Então, as pessoas aqui no Brasil compram esses animais silvestres. E, principalmente, os pássaros pela sua beleza. Uma das aves mais de venda ilegal no Brasil é a arara azul. Por isso que hoje a arara azul ela já entrou na lista de animais em extinção. Os fenômenos naturais, chuvas, os raios, as tempestades, terremotos, não tem como o ser humano interferir nesses fenômenos naturais. O que pode-se, através da tecnologia, prever esses fenômenos, mas impedir ainda não tem como. Né? A queimada, por exemplo, um raio cai lá numa floresta e acaba pegando fogo. Tá? Estratégias de sobrevivência. Os animais apresentam algumas estratégias para sobreviver. Defesa, alimentação, reprodução e controle de temperatura. Então, aqui numa da defesa, né, desses animais, é a camuflagem. Então, nós vemos aqui, por exemplo, uma coruja que se assemelha ao tronco da árvore, fugindo dos seus predadores. O sapo, que também se assemelha às folhas, à cor da folha, né, para fugir também. E aqui um pássaro que se assemelha ao tronco. Então, eles passam despercebido do predador. O mimetismo é o animal que se parece com outro que é forte e nocivo.
Então, por exemplo, nós temos duas cobras corais. Uma delas é verdadeira e a outra não, só que o predador não sabe, né? Então, aqui é falsa, ela consegue fugir do predador porque ele acha que ela é a verdadeira. E aqui nós vemos também a borboleta, que apresenta nas suas asas, parecem olhos grandes de coruja, e assim ela consegue fugir do predador. As substâncias tóxicas que alguns animais apresentam, a gente chama de venenosos todo aquele animal que tem o veneno, mas ele não inocula. Então, o sapo, por exemplo, ele é um animal venenoso, porque ele tem o veneno, mas ele não consegue inocular. O peçonhento não. O peçonhento ele tem o veneno e ele consegue inocular na presa, como a cobra, como o escorpião, são animais peçonhentos. A alimentação, então cada animal ele tem o aparelho bucal característico do tipo de alimentação dele. Então, por exemplo, o beija-flor se alimenta lá do néctar, ele tem um aparelho bucal comprido, uma língua longa para poder tirar o néctar. A borboleta ela apresenta um aparelho bucal que também é um sugador para poder retirar o néctar. Então, cada animal, cada pássaro, né, cada mamífero, ele vai ter o seu aparelho bucal conforme o tipo de alimentação dele. Reprodução. Então, os animais têm técnicas para poder se reproduzir. Por exemplo, a baleia jubarte, ela migra para as águas mais quentes. Então, quando está no período de reprodução dela, ela vem para as águas mais quentes para ela poder se reproduzir. Ela vem para essas águas para proteger os filhotes, porque eles têm uma camada de gordura muito pequena ainda, e se elas continuarem lá nos locais muito frios, os filhotes acabam morrendo. Outros têm penas coloridas, então atrai a fêmea através das penas coloridas. Ou outros animais têm os feromônios. Feromônios é um cheiro que ele exala para atrair a fêmea ou o macho para a reprodução. Então, a abelha, por exemplo, tem o feromônio. O pavão são as penas coloridas, né? Temperatura. Regiões frias. Esses animais que vivem em regiões frias, eles apresentam uma densa camada de gordura, então a camada da pele deles é bem grossa, ou eles têm penas, ou eles têm pelos. Então, tanto a camada de gordura, que é um isolante térmico, eles não vão perder calor para o meio ambiente, as penas ou os pelos são uma forma de defesa desses animais nessas regiões frias. É uma proteção, aliás, é uma proteção desses animais nessas regiões frias. E também tem aqueles animais que fazem o processo de hibernação, um estado de sonolência, inatividade, quer dizer que eles dormem, eles não têm atividade nenhuma. As próprias atividades vitais do organismo são extremamente reduzidas durante esse período, né, que ocorre no inverno. Então, o coração bate muito pouco, o metabolismo deles é bem baixo. E assim eles não precisam de alimento durante este período de hibernação. Nas regiões quentes, tem alguns animais que soam, por exemplo, o cavalo, ele tem glândulas sudoríparas que eliminam o suor para manter a temperatura do corpo constante. Procuram abrigo, os leões, por exemplo, durante o período de calor, eles se abrigam. Alguns animais ofegam pela língua, no caso do cachorro, né, ele vai eliminar pela língua o suor. Ou orelhas grandes, o elefante. Então, o elefante tem essas orelhas grandes, que é uma forma dele se abanar. E também, quanto maior as extremidades, menos calor vai sentir. As atividades na apostila, na página 40, questão 1 e 2.
e na página 41, a questão 3. Uma boa aula e até a próxima semana.